Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um episódio da reforma da nossa Chevrolet Skyline, ano 1952. Hoje novamente estou indo lá na Robson Mecânica, vai ser mais um final de semana de trabalho na montagem do nosso motor 261 6 cilindros. No último vídeo, para quem não viu, vou botar o link aqui em cima ou aqui, por aqui em algum lugar e na descrição também. A gente fez a montagem do virabrequim, das bronzinas dos mancais, do virabrequim e também da famosa gacheta. Dá uma olhada lá e hoje a gente vai continuar os trabalhos então. Então, bora lá! O primeiro passo hoje então é fazer a montagem dos anéis aqui nos pistões. Estão todos alinhadinhos aqui, todos limpos já, limpei as canaletinhas aqui dentro, ó. Olha só, que coisa linda, hein? Olha só, ele tem cara de bravo, ó. Esses pistão, cara, sério, olha o tamanho deles, o tamanho da minha mão, cara. Eu não sei se tem outro pistão aqui, depois eu vou ver se tem algum para comparar para vocês verem. Aqui todos os anéis são da marca Perfect Circle, que é do grupo Dana. E além da explicação que o Gabriel já me deu, só tô dando uma olhadinha no manual que eu tenho aqui, ó, que na verdade ele não fala, não explica muito, mas deu algumas dicas importantes pra gente seguir. E aqui a ordem de montagem, pelo que ele me explicou, é o seguinte, não tem muito mistério. Essa aqui vai na última, essa vai na última canaletinha, então ele vai aqui, um anelzinho desses vai por baixo e outro vai por cima, né? Dessa forma. O importante também é que aqui no próprio manual fala que tem que colocar essas abinhas aqui desencontradas, ó. Tipo, bota uma pra cá, uma pra lá, outra pra cá. Essa aqui daí bota pra lá, essa aqui bota pra cá. Pra eles não ficarem, desencontrados, para não ter perigo de vazamento de gás, conforme o próprio manual aqui fala. Beleza? Então, vou mostrar agora o passo a passo da montagem no primeiro pistão para vocês. Eu vou botar o lado vermelho sempre na minha mão esquerda, vou botar o lado vermelho sempre na minha mão direita. Pega um ponto de referência assim e vai fazendo. Primeiro anel, aí monta o próximo anel. Aí o próximo anel é de baixo. Aqui não quer entrar ali. Ele vai entrar no errado, aí tu tem que ir carregando ele lá pra baixo pro lugar dele. Ó, beleza, tá vendo que ele pulou? Uhum. Ali pulou, aí tu vai pegar um espetinho e vai trazer ele de volta pro lugar dele. Ah, sim, aqui ele não pode ficar sobreposto aqui, ó. Esse coisa não pode ficar sobreposto. Aí tu vai trazer ele de volta. Aqui, ó, mostrando nesse aqui, ó, tem essa marcação aqui, ó, vocês estão vendo aí? Ele não pode acontecer isso aqui, ó, ele tem que ficar assim, ó. Aí tu tem que meio que alinhar eles, ó. Também esse aí não tem que ser desencontrado também? Sim, o que tu vai fazer? Aqui é a união deles, né? Aqui é a união deles. Uhum. Tu vai acertar eles de referência ao centro do pino do pistão. Tu vai pegar esse aqui como referência, tá? Aí esse aqui tu vai botar 45 graus pro lado. Bota aqui, ó, na margem da saia do pistão. O anel superior a esse, tu vai botar na outra margem dessa saia do pistão. Uhum. Aí tu vai pegar ele. E de baixo bota no meio, por exemplo. O do centro, tu põe no meio. Esse no meio, uhum, e esses um em cada ponto de referência aqui, ó. Aí tu vai botar o de cima. Tá uma abertura aqui. A outra abertura tá aqui. Dá pra ver? Centro do pistão, 45 graus, 45 graus. Uhum. Aí os outros dois, tu monta eles ao contrário. Tu monta um aqui e outro aqui, a abertura deles. Tu monta pro outro lado, entendeu? Uhum. Esse aí é o Esse é o de óleo, né? Então esse aqui. E tem a marcação do topo ali, ó.
É importante ver aqui o escrito do topo e botar o topo pra cima, né? Aí tu vai botar ele aqui. Aí ele fica montado pro outro lado. Assim mesmo. Aí o último anel que eu Sim, né? Depois quando bota a ferramenta ele comprime ele pra ficar na posição certa. Na posição certa. Ah, inclusive quando botar a ferramenta tem que cuidar pra quando tu apertar tu não girar os cilindros. Tem gente que diz que em funcionamento os anéis giram e tal, mas a gente sempre montou nessa posição e nunca tivemos problema, então é uma... Aí tu monta esse aqui. É isso, mais ou menos isso. Aí se tu parar pra olhar agora, nenhuma das uniões de anéis se encontram. Maravilha. Tem manuais que mandam montar assim. 90-90, só que esses dois estão juntos. Sim, até ali no próprio manual ali, eu tava vendo antes, fala que se tu botar assim pode ter vazamento de gás. Então por isso que ele fala pra deixar assim. todos desencontrados daí, né? E tem manuais que montam assim. Varia muito de manual de montagem de motor para manual de montagem de motor. Seria Bom, mais ou menos isso. Barbadinho. Então vocês viram aí o passo a passo, o Gabriel mostrou pra nós, agora então só fazer o mesmo nos outros 5. Anéis dos pistões montados todos seguindo o mesmo padrão conforme o Gabriel explicou. Se você colocou o anelzinho de baixo para cá, esse aqui tem que ser igual, nesse igual, nesse igual, seguindo o padrão em todos. Então essa parte agora fechou. Mancais da biela desmontados, que eles vêm montado, né, já da retífica. Então a gente desmonta e agora chegou a hora finalmente de botar os pistões lá no bloco. 1.000 milhão de anos depois. Então depois de algumas semanas aí estamos retomando os trabalhos e hoje vamos montar os pistões aqui no bloco 261 do motor da Styline. O seu Robson tá aí, vai nos dar uma aula de como montar um pistão no bloco. Os anel eu mostrei antes para vocês, né, como é que colocava, que o Gabriel nos ensinou, e agora então vamos proceder com a montagem. Como é o meu nome Vai aqui, lá, chefe. a gente revisa primeiro para ver se o fulano que montou os anéis montou certo. Todo anel tem a parte para cima, né? Ó, tá no lugar, então tá certo. A posição dos anéis, existe várias e várias regras aí no mercado e cada mecânico adota a sua, tá? A gaiola para um lado, o anel raspador de óleo para o outro, tá? Os manuais mandam montar assim, cadê, ó? Um para cada lado, que formaria o tal da estrela daquele carro famoso. Eu prefiro deixar ele bem desencontrado. Todos os motores que eu monto assim, nunca deu galho. Lubrificado, examinado, porque como ficou parado no bom tempo, já examinamos para ver se não tem sujeira nem nada. E agora vamos botar a cinta. O pulo do gato desse tipo de cinta, tá vendo que ela tem essa beira aqui, ó? Na hora que o cara montar aqui, o cara tem que ter certeza que não vai dar a ponta dela aqui. Pegar uma quina ali para não dar... Quebra anel. Quebra anel. Quando o cara for botar ela aqui também, vai apertando e vai sempre fazendo assim, ó. Com ela assim, ó. Para ter certeza que o anel não ficou para fora, não ficou cavalado. Vamos tentar lá. Vamos ver se a gente consegue. Vamos... Até porque se quebrar uns anelzinhos desse aí, a gente não vai achar na autopeça da esquina aqui, né? Eu geralmente monto tudo
preso na morsa, mas como a nossa morsa está com uma suspensão toda desmontada lá, não tem como nós chegar com o pistão perto de uma suspensão desmontada. Depois tem as manias de mecânico, tá? Quando eu monto, eu sempre pego a montar sempre pro mesmo lado. Se eu montei o primeiro anel, a camisa virada para mim, a abertura da gaiola aqui, todos os pistões eu já vou montando assim, para não perder o ritmo. Na morsa é mais legal de fazer, porque é isso que eu falo, vai dançando com o anel aqui para ver se não tá fora da canaleta. Porque tu não tem que segurar, tu prende o pistãozinho lá bonitinho, né, na morsa, ele fica preso, aí tu fecha na cinta. A cinta tem que pilhar tudo. Outra coisa também, a cinta o cara acha que bota a cinta todinha no pistão, né? Não, a cinta é só nos anéis. Porque todo pistão ele não é reto, ele é cônico. Cônico. Calor faz a cabeça dilatar, tá ligado? Aí o aperto aí é no talento daí. O aperto é só no momento que tu sentir que tá tudo fechado, né? Confere se ficou certinho. Ó, vai vir um participante da C14 aí, ó. Já viu? Aqui limpinho. Um óleozinho. Esse é o pistão número 6. Número 6. Pergunta, tu pegou o número 6 lá ou não? Claro, né, querido? Ah, muito bom. Ah, isso é importante, ó. Ele tem a numeração aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Não tá com foco, mas esse aqui é o número 6. Confia em mim que é, tá? Enquanto eu tava lixando o primer, tava catando os pistões já. Ah, então tá bom. Vamos lá. Importantíssimo. Saber, conhecer o teu motor, como é que tu vai montar. Tem motores que a seta é para frente do motor, tem motores que a seta é para trás do motor, então tu sempre tem que saber o diagrama do teu motor, né? Geralmente, Volkswagen A, a seta aponta para o volante. A Starline, a seta aponta para o distribuidor, que é as engrenagens do comando. Sim, que essa aqui é a frente do bloco para vocês entenderem, tá? Então coloca ali. Ele não tá justo mesmo, porque é sob medida, né? Sim, até porque foi feita toda a retífica do bloco, brunimentos e tal. Isso eu mostrei para vocês no outro vídeo, né? Aqui é outra coisa que tem que ser meio no talento também, tá? Tem que ter uma sensibilidade. Aí aqui eu posso levantar ou não? Sim, aí geralmente a gente faz assim. É que o motor é grande, né? Ah, eu não fiz isso aí, gurizinho. Ó, gurizinho, a gente começa a falar e gravar, a gente sempre lubrifica aqui também, né? Pela projeção da montagem, eu acho que até 2027, 2028 nós montamos esse motor no lugar, tu acha que não? É. Caindo, querido. Fechou? Fechou. Agora a gente bota o mancalzinho. Às vezes a bronzina ela dá uma mexida, mas é normal. A gente coloca ela no lugar. Capa de biela. Ah, é capa de bela, eu tava chamando de mancal. Mancal então é só quando é do virabrequim. Isso. Esse aqui é mancal, então esse aqui é capa de bela. Então tá corrigido aí. Tem gente que chama de... Mancal de bela? Não. Não? Telha. Não sei porquê. Telha? Telha, os velhos. Eu aprendi com... Os raiz, quer dizer. É. Meu primeiro professor me chamava de telha. Pega a telha lá da biela. Mas é capa... Até eu já me perdi. Capa de biela. Importante também o número ficar batendo com o número daqui, né? Sim.
Posição da biela e posição do mancal, não tem como... Do mancal, olha aí. É que essa aí não é quebrada, né? Porque Não, tem umas que são quebradas que daí não tem como tu não tem como botar montar. invertida, né? Mas se eu quiser montar ela invertida aqui, eu consigo. Ó. Essa aí dá, pois é. Essa vai, né? Só que aí tu tem as marcações chaveta com chaveta, né? E geralmente quando se marca as bielas, tu marca elas... Pela numeração, né? Que tem um os 6 aqui os e o 6 números, embaixo. os números sempre pro mesmo lado. É difícil tu pegar e montar virado. Tá aí a polêmica, já rolou lá comentário lá? Não, o vídeo vai isso ser... é no Instagram que tá... O vídeo... Que a gente tava antes, a gente postou lá no Instagram se a galera preferia usar o torquímetro raiz, que é o de vareta, ou esse aqui que eu comprei, que é o Nutella, tá? Que o tio Robson disse que não confia nele. Aqui, ó. Esse aqui eu comprei lá da loja do mecânico. Alô, loja do mecânico, patrocina nós aí, ó. E aqui ele tem a escala, tem toda uma regulagem e tal, mas como o cara é raiz, vamos usar aqui o dele de vareta. Já apertou, já montou alguns motores aqui. 5 quilos aqui, tá? Tem uma tabelinha, vou botar aqui pra vocês verem, que é do manual original da GM. Quer mostrar como é que é a minha marcação de torque? Ah, o troço é a raiz aqui, né? Quantos quilos tem que dar? 5 quilos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 na fita isolante. É, ó. Filmando? Uhum. Só não faz o tec do estalo. Sempre solta. Sim, ela tem uma folguinha axial que fala, né? Se tu apertar e Isso ela aí, ó. prender, tá errado. Ela não pode prender. Ó, pistão 6 e 1 montados. A setinha apontando pra cá, agora a gente vai montar os demais. Pistões montadinhos. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Olha aí, hein? Coisa linda. Próximo passo, então. Qual que é o próximo passo, então, agora? Montar... Ah, é o comando, né? Comando. Montar o comando. Aí tem que montar umas plaquinhas aqui. A placa. Bomba de óleo. Aí depois, acho que daí vamos botar o cabeçote. Aí tem tucho, tem as varetinhas. Eu tive que comprar 2 varetas novas, porque uma estava entortada e a pessoa que tinha para vender só vendia as 2, então eu tive que comprar 2. Tá, mas tá tudo aqui agora pra gente poder montar nosso 6 boquinha. Próximo passo agora então é a gente montar esse carinha aqui, que é o comando. Só antes de botar ele aqui, tem que fazer a instalação dessa chapinha aqui, dessa plaquinha. Ela vai aqui assim, ó. Ela vai aqui assim. Só que o problema é que os parafusos estão tudo misturado. Quando a gente desmontou esse motor, eu falei, gurizada, vamos separar nos saquinhos os parafusos para ficar mais fácil de achar. Eles disseram, não, coloca aí. A gente já montou uma pá de motor, a gente sabe de cabeça onde é que vai cada parafuso. Só que não, né? Então agora eu tenho que descobrir quais são os parafusos corretos para colocar aqui, para poder fazer para prender aqui a chapinha no lugar antes de montar o comando. Fizemos a instalação então da plaquinha aqui. Essa junta ela deveria ser colocada seca, segundo o tio Robson, mas a gente colocou um pouquinho de cola para garantir, porque isso aqui depois de desmontar, que estiver pronto, não é uma tarefa muito fácil não, né? Aqui eu já montei também a bomba de óleo nova, essa bomba foi comprada nova. Ela é bem simples de instalar, ela tem um pininho aqui embaixo, ó, você aperta até travar ela aqui
e tem que cuidar para bater o esquadro para entrar o caninho que vem aqui. Agora então a gente está fazendo os preparativos para poder montar aqui a polia de baixo e depois colocar aqui o comando. Vai dar merda, será? Vai dar merda. O tio Robson vai aquecer ali a poliazinha de baixo, porque ela entra aqui com calor, depois ela se esfria e trava aqui. Como é que é o nome técnico? Boa pergunta, explica pra nós aí. Não lembro o nome técnico. Pra mim Como é que é o eu... nome técnico, Gabriel? Quando o cara aquece, dilata e bota, como é que é o termo técnico? Termodinâmico? Não é termodinâmico. Sei lá, deixa eu ver. Lembra, esqueci o nome. Eu gosto do termo técnico para marreta, tem interferência. Por interferência? Eu gosto do termo técnico autoexplicativo, que é o antiburro. Vamos ver se vai. Não achei, sabe? Não dilatou o suficiente. Estão as marteladinhas. Vamos para. Vamos convencer ela. Aí, ó, docinho. É que a posição é. Tcharam, interferência. Show de bola. Ó, mistura de termodinâmica com interferência? É. Uma mistura de termodinâmica com interferência. Raiz. Eu vou. Agora nós puxamos outro. Peraí, eu vou pegar o ponto dele aqui. Aqui. Tá. Deixa eu pegar. Pois é, mas não tem que botar no ponto certo aí? Já foi. Não foi? Já foi. Ó. As duas bolinhas com essa bolinha. Ó a história aqui, ó. Peguei essa. Chegou a hora então de montar o cárter aqui no bloco. A bomba de óleo já tinha mostrado para vocês, estava montada. Acabei de montar a linha aqui, já lubrifiquei, coloquei óleo aqui, né, aqui em toda a linha para a bomba não virar na primeira vez vazia. E aqui então o nosso cárter. Eu não sei se eu vou mostrar a cor para vocês. Se eu mostrei, vocês estão vendo aí que essa cor, cara, ficou lindo, lindo, lindo demais, cara. Essa pintura ficou muito top. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar ele para proteger a pintura, virar de cabeça para baixo, desengraxar a parte aqui onde vai a junta. Aqui também já foi desengraxado. E aqui vai ser aplicado o seguinte, ó: cola, junta e cola, beleza? É o padrão para não ter vazamento, porque esses motores vazam pra caramba. Então fazendo assim não tem erro. Então agora eu vou virar o cárter, proteger ele, e vamos então fazer a limpeza, aplicar cola, junta, cola e depois montar aqui no bloco.
Ó, só para deixar registrado, tá? O Robson ali tá usando isso é cola ou adesivo? Adesivo para motores diesel, tá? Ele disse que é a melhor coisa para junta de cortiça. Ele disse que é uma merda de tirar depois. Daqui a uns anos, quando eu for rever esse vídeo, eu vou vir aqui xingar ele. Aqui então a gente colou essa junta, diferente do Opala que você pode montar primeiro no cárter e depois botar aqui. Essa junta vai primeiro colada no bloco e ela estava bem torta, é um kit da Sabó que eu comprei aqui, provavelmente está guardada há muito tempo, então ela estava toda retorcida. Então a gente colou ela primeiro aqui no bloco com esse aqui, ó, adesivo para juntas de motores diesel, segundo o cara ali. Diz ele que vai ser um inferno de tirar o dia que precisar, aí eu vou lembrar dele. Agora então a gente está colocando essa outra aqui, ó, que vai aqui nos mancais, que ela é de cortiça também, né? E aí aqui acho que a gente vai passar um silicone ou vai usar cola também? Cola. Então vai colar ela aqui também, colar aqui e depois aí passar silicone por toda a volta e aí largar o cárter em cima e aí teoricamente fechou e não vai ter nenhum vazamento, espero eu. Cárter montado, torqueado, colado e tudo que tem direito. A gente acabou de virar o motor e agora então chegou a hora de colocar o cabeçote. Agora é o perigo. Já voltou 7,5 kg aí, né, mano? Já. Tem várias coisas que eu preciso levar no meu jeito, usar meio para complementar. Aí eu fiz uma ligação adaptada, não tem nada para tirar para Sou meio sério. Eu acho que vai ser direito. É isso aí mesmo.
Ó, que fique registrado na câmera aqui, ó, que quem tá montando. Ó, senhor sogro do Lucas, proprietário do canal da Libre Garagem, olha aí, ó. Olha, eu sou só uma mera cobaia, eu sou só um experimento das maldades dele, hein? Não é eu que tô montando. Vai ter timelapse, sim. Mais uma etapa então da montagem do motor 6 cilindros da nossa Styleline aqui finalizado. Falta agora só montar os balancinhos, colocar a tampa de válvula e pintar o bloco, né? Como vocês viram no vídeo, a parte de baixo dele, o cárter já foi pintada, algumas outras peças já foi pintada, inclusive elas estão aqui, ó. Eu só não vou revelar a cor para vocês agora, para fazer um suspense, mas olha, cara, ficou muito linda essa cor. Muito lindo mesmo. A tampa de válvulas tá aqui, ó. Olha só o brilho dela, cara. Então na semana que vem todas essas peças aí vão entrar no motor. Volante e embreagem a gente mandou recondicionar. Vamos pegar essa semana. Então na semana que vem vocês vão ver a montagem quase final do motor. Depois que a gente montar ele e fechar tudo, eu vou fazer um desengaste completo dele, fazer toda a preparação para fazer a pintura dele. E isso vocês vão ver em detalhes, beleza? Então se você não está inscrito, já clica no botão para se inscrever. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!